Título 5 dos níveis e das modalidades de educação e ensino. Capítulo 1 da composição dos níveis escolares. Estamos dando início a mais um módulo do nosso curso de LDB. Recapitulando que eu dividi a LDB em partes para os vídeos não ficarem muito longos. Artigo 21. A educação escolar compõe-se de 1. Educação básica formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. 2. Educação superior. Então, esse aí, pessoal, são os níveis da nossa educação escolar. Nível 1, educação básica. Nível 2, educação superior. Lembrando que só a educação básica é obrigatória, que é a educação que acontece dos 4 aos 17 anos. Então, muito cuidado com isso, tá, pessoal? A educação básica é a única educação que é obrigatória. E ela tem 3 etapas. Nós temos aí a primeira etapa, educação infantil, segunda etapa, ensino fundamental, terceira etapa, ensino médio. Então, vamos agora aí para o capítulo 2 da educação básica. Seção 1, artigo 22. A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Pessoal, vamos lembrar que essa educação básica está se referindo à educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Tá? Então, a educação básica vai dar essa formação comum que é importantíssima para o aluno exercer a sua cidadania, que é votar, se alistar, trabalhar e outras coisas mais. E progredir nos estudos posteriores, que é a educação superior. Parágrafo único. Esse parágrafo é novíssimo. Olha aí, pessoal, o ano, ó, da alteração desse parágrafo, 2022, então fresquinho. Parágrafo único. São objetivos precípios da educação básica a alfabetização plena e a formação de leitores, como requisitos essenciais para o cumprimento das finalidades constantes no caput deste artigo, ou seja, no capítulo deste artigo. Então, é importantíssimo que o aluno ele seja alfabetizado de maneira plena, tenha uma formação voltada aí para a leitura, né? Que eles sejam leitores críticos, pensantes, porque isso vai ser o quê? Um requisito essencial, né? Quando o aluno, ele é alfabetizado plenamente e tem uma formação voltada para a leitura, ele vai conseguir exercer a sua cidadania, que é o que está escrito lá em cima no artigo 22. Artigo 23. A educação básica poderá se organizar em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternâncias regulares de período de estudos, grupos não seriados com base na idade, na competência e em outros critérios, ou forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de ensino-aprendizagem assim recomendar. Então, você precisa ter na sua mente que educação básica é a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e poderá se organizar de várias formas. Séries anuais, que é o que nós temos hoje, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Períodos semestrais, primeiro semestre, segundo semestre. Bimestre também, trimestre. Eu lembro que na época que eu estudava em escola pública era trimestre. Ciclos. E aí, como funcionam os ciclos? Primeiro ciclo. Aí vai entrar primeiro, segundo e terceiro ano. O aluno só pode ser reprovado no final de cada ciclo. Aí, segundo ciclo, aí vai ser quarto, quinto e sexto ano. E terceiro ciclo, sétimo, oitavo e nono ano, tá? Tranquilinho. Mas aí, o primeiro ciclo, a gente chama de ciclo de alfabetização, que é quando o aluno tem até o terceiro ano para ser alfabetizado. Alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade. Isso aqui acontece muito lá na região norte do nosso país, do lado lá da floresta amazônica, né, Manaus, e também alguns lugares do interior do Rio de Janeiro também. Porque às vezes você tem um grupo ali, um grupo de 6 anos, um grupo de 7 anos, e aí a professora vai trabalhar com base na idade, tá? E outras formas também, sempre que o processo de ensino-aprendizagem
assim o recomendar, sempre que for viável, sempre que for de maneira importante para o processo de ensino e aprendizagem, você pode estar fazendo essa organização. Parágrafo 1º, a escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferência entre estabelecimentos situados no país e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais. Então, a criança ela veio lá de Nova York aqui para o Brasil, a mãe esqueceu o documento, saiu fugido. A escola pode estar fazendo uma provinha com a criança, uma avaliação, um trabalho e vendo o grau de desenvolvimento dessa criança e colocando ela na série de acordo com o seu grau de desenvolvimento, tá? Isso pode acontecer com crianças vindas de outro país ou até do nosso Brasil mesmo. Às vezes vem de um local que o histórico não ficou pronto ou o histórico se perdeu contato com a escola, pode-se fazer isso. O calendário escolar deverá se adequar às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto em lei. E aqui eu vou chamar a sua atenção, porque olha o que fala aqui, sem com isso reduzir. Então, nós tivemos um caso aí, que foi a pandemia do coronavírus. E o que aconteceu? Reduzimos as horas letivas? Não. Quantas horas letivas nós temos que ter, pessoal? 800 horas. Vou falar, isso aí tem que estar tatuado na pele, tá, gente? Não pode esquecer. 800 horas. Então, diminuir alguns dias letivos? Aconteceu de diminuir alguns dias letivos ali. Mas as 800 horas tiveram que ser mantidas, tá? Então, às vezes aconteceu de teve município que colocou hora a mais, colocou hora dia de sábado, mas não pôde diminuir essas 800 horas letivas, tá? Que é o previsto em lei. Então, aqui fala que pode acontecer o que for, né? O calendário ele vai se adequar às peculiaridades locais, porém, essas horas-aulas não podem ser reduzidas. E aí, eu quero chamar a atenção de vocês que em alguns lugares do Brasil o calendário é diferente. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, as férias costumam ser as 2 últimas semanas de julho. Em outros municípios, as férias costumam ser primeira semana de agosto, outras no início de agosto, depois, principalmente lá no Nordeste, o mês de junho é a festa do São João. Então, às vezes as férias já começam em junho, tá? E aí, julho tem aula, enquanto outros municípios ainda estão de férias. Então, isso vai ficar a cargo aí de cada município. Ou de cada localidade, vai depender muito. Artigo 24. A educação básica nos níveis fundamental e médio será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Cuidado, que aqui fala de educação básica, mas ele especifica ensino fundamental e médio, tá? Fernanda, por que não fala aqui da educação infantil? A educação infantil nós veremos em outro artigo, porque a educação infantil ela já tem algumas especificidades que são diferentes do ensino fundamental e médio, tá? 1. Carga horária mínima anual será de 800 horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuído por, no mínimo, de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluindo, aí aqui eu também vou chamar a sua atenção, ó, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. Então, o que vai acontecer? Vocês podem observar que os calendários das escolas municipais, estaduais, soltam lá 200 dias. 205, 203, 204. Dificilmente tem 200 dias letivos cravado ali certinho, tá? Então, eles soltam lá o calendário e quando a gente vai olhar, 203, 204, 205. Por quê? Porque se caso tiver um exame final, essa criança tem que fazer esse exame final fora dos 200 dias letivo. Ah, Fernanda, que exame final é esse? Ele fez as provas bimestrais, os trabalhos, não conseguiu atingir a média, ele tem direito a fazer um exame final. E aí, esse exame final deve ser fora dos 200 dias letivo. 2. A classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental. Vou chamar a sua atenção novamente. Olha aqui, gente. Exceto a primeira do ensino fundamental. Então, você vai precisar entender que essa classificação aí, ela vai acontecer em qualquer série ou etapa, ou seja, ela vai acontecer ali no ensino fundamental e no ensino médio. Porém, a primeira série do ensino fundamental não pode acontecer. Tá escrito aqui, ó, exceto.
Por quê? Porque a primeira série do ensino fundamental é a alfabetização. A criança sai da educação infantil e vai direto para o primeiro ano do ensino fundamental. Ela não deve fazer prova, não deve ser avaliada para entrar no ensino fundamental. E hoje, muitas instituições, como o Colégio Pedro II e algumas outras instituições, já utilizam o quê? O sorteio. Tá? Então, nós já conseguimos tirar essa prova de acesso ao primeiro ano do ensino fundamental. Agora, a partir do segundo, do terceiro, do quarto ano, aí ela pode fazer prova, pode acontecer a classificação. Letra A. Por promoção para alunos que cursaram com aproveitamento a série ou fase anterior na própria escola. Então, se o aluno está estudando ali naquela escola, no primeiro ano, no segundo, vai para a série seguinte, faz a provinha, é classificado, vai para a série seguinte. Por transferência para candidatos procedentes de outras escolas. Então, o aluno veio transferido de uma outra escola. Nossa, esse aluno ele é bem inteligente, ele conhece tudo. Eu posso fazer uma prova e classificar esse aluno para a série seguinte. Independente da escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita a sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino. Então, independente do aluno ter estudado, por exemplo, isso aconteceu lá na minha escola, um aluno chegou para mim no terceiro ano, nunca tinha frequentado escola, mas ele sabia ler e escrever. E aí a escola fez uma provinha com ele, viu que ele sabia ler e escrever, ele tinha até 11 anos, mas aí colocamos ele no terceiro ano, porque tinha algumas coisas que ele precisava serem trabalhadas com ele, né? Mas ele já sabia ler e escrever perfeitamente, ele nunca tinha estudado, fizemos uma avaliação com ele e colocamos ele no terceiro ano. Nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regimento escolar pode admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a sequência do currículo, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. O que significa essa progressão? Tem algumas escolas que pegam aqueles alunos que se destacam no bimestre e aí montam uma turma como se fosse um acelera. Aqui no município do Rio a gente chama de acelera. E aí forma essa turma com os alunos que se destacam melhor naquele bimestre ou naquele ano. E aí, essa turma é muito inteligente, então eu não vou dar matemática, então eu não vou dar história. Não, isso não pode acontecer. Pode ter a turma de progressão, porém tem que ter o currículo: português, matemática, história, geografia, ciências. Poderão organizar-se classes ou turmas com alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de adiantamento na matéria, para o ensino de língua estrangeira, artes ou outros componentes curriculares. Então, o que vai acontecer aqui? A LDB ela dá uma brecha justamente para que alguns lugares do nosso Brasil, que não tem aquele número grande de alunos por turma, pode se alocar de acordo com o nível de desenvolvimento da turma ou dos alunos. E por séries distintas. Então, isso acontece muito no ensino de língua estrangeira. Às vezes, o professor pega as turmas de primeiro, segundo e terceiro ano, coloca tudo numa sala e dá o conteúdo de língua estrangeira, de artes, educação física e até outros componentes curriculares. Por que isso acontece? Porque, infelizmente, como eu já citei antes, não são todos os locais que conseguem organizar as turmas por séries. E aí você acaba tendo que trabalhar ali com séries distintas por conteúdo, tá? A verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios. E aqui eu vou chamar a sua atenção, porque isso aqui já caiu em alguns concursos e muita gente acabou errando. E você agora não vai errar mais. A avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre eventuais provas finais. Aqui eu vou chamar a sua atenção porque você precisa compreender que a avaliação ela vai ser sempre contínua. A avaliação ela vai estar acontecendo a todo momento, não somente no final do bimestre, tá? Como muitas provas costumam colocar. Então, a avaliação ela vai acontecer ao longo do ano. Com prevalência dos aspectos qualitativos, nós devemos avaliar a qualidade do aluno sobre os quantitativos. O aluno vai estar fazendo uma prova lá. Aí, digamos que você pergunta assim na prova: qual é o dia do índio? Aí, o aluno esqueceu que o dia do índio é dia 19 de abril. E aí, você vai perguntar: fulaninho, qual é o dia do índio? Ele vai falar assim: tio, eu não sei. E aí, por causa dessa questão, esse aluno vai ser reprovado? Não, né? Porque aí você vai ficar: ai, fulano, você não lembra do dia do índio? Aí ele vai falar assim: tia, eu lembro da aula que você deu falando sobre os índios. Eu realmente não lembro do dia do índio. Mas eu lembro que quando a senhora estava dando a aula, a senhora falou que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral.
E quando ele chegou aqui, os índios já habitavam. E os índios pescavam, os índios caçavam, extraía do pau-brasil, que é uma árvore, a tinta vermelha para fazer as pinturas, para atingir os tecidos. Olha quanto conhecimento esse aluno tem sobre o índio, sobre o nosso Brasil. E aí você vai reprovar esse aluno por causa de uma questão, porque ele não sabe o dia do índio? Então é isso que ela está falando aqui. Então, às vezes, o aluno ele tira várias notas baixas naquele bimestre, porém ele tem um conhecimento. E você não deve avaliar somente a quantidade, e sim a qualidade do seu aluno, tá? E aí aqui tá falando prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre eventuais provas finais. Eventuais provas finais, se tiver as provas finais. Às vezes, como em vez de prova final, você pode dar um trabalho, pode dar um seminário, pode fazer uma aula passeio e outras coisas, tá? Possibilidade de aceleração de estudos para os alunos com atraso escolar. Você tem um aluno que ele está com 12 anos no terceiro ano e você vê que ele sabe ler, escrever, fazer um monte de coisa. Você pode fazer uma avaliação e colocar ele numa outra turma, no quinto ano, no sexto ano. Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado. Aqui você tem um aluno que está na série certa ali com 8 anos, né? No terceiro ano. Porém, você vê que esse aluno ele é muito inteligente. Então, você também pode fazer uma avaliação com ele e acelerar os estudos dele, colocar ele na série seguinte. Aproveitamento dos estudos concluído com êxito. Então, você vai aproveitar todo o estudo ali do seu aluno, né? Que ele concluiu. Isso aqui se encaixa mais para os alunos do ensino médio. Você vai aproveitar todo o ensino que o seu aluno concluiu ali do ensino fundamental e vai estar levando isso para o ensino médio, vai estar avaliando isso, vai estar levando isso em consideração. Aí esse aqui, gente, já caiu em concurso e muita gente errou. Se prepara, tá? Mas você não vai errar mais. Obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelo ao ano letivo. Então, a recuperação ela vai ser sempre o quê? Paralela ao ano letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino e seus regimentos. Então, a gente sabe que muitas escolas colocam a recuperação no final do segundo bimestre e no final do quarto bimestre. Está errado, porque não é um dia que o aluno vai recuperar todo aquele conteúdo do bimestre. Então, como deve acontecer essa recuperação? Paralela ao ano letivo. Então, o ideal é que 1 ou 2 vezes na semana você faça exercícios com seus alunos, atividades de revisão, para estar recuperando aquele aluno que está com baixo rendimento e para estar reforçando o conteúdo com quem já sabe. Então, como funciona na minha escola? Na minha escola, nós escolhemos um dia da semana, cada professor escolhe um dia da semana para fazer a recuperação paralela. E ele faz essa recuperação paralela com todos. Então, quem tá bom vai ficar melhor ainda. E quem está com baixo rendimento vai ficar bom, vai melhorar. Então, na minha escola, geralmente nós escolhemos a sexta-feira. E aí, por exemplo, eu via que a minha turma tinha um grande grupo que tinha dificuldade em palavras com LH. Trocava LH com L, né? Em vez de escrever família, escrevia família com LH. Ou em vez de escrever mulher com LH, escrevia mulher com L. E aí eu levava várias atividades com L e com LH para ir trabalhando isso com as crianças. Então quem estava bom ficava melhor ainda e quem estava com baixo rendimento melhorava, tá? Controle de frequência fica a cargo da escola, conforme disposto no regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino. Exigida a frequência mínima de 75% do total de horas letivas para aprovação. Então cuidado com isso aqui, porque o que acontece? O aluno ele precisa ter a frequência mínima de 75%, tá? Do total de horas letivas. Nós sabemos que são 800 horas, tá? Então, ele precisa ter 75% dessas 800 horas para ser aprovado. Cabe cada instituição de ensino expedir históricos escolares, declarações de conclusão de série e diplomas ou certificados de conclusão de curso, com as especificações cabíveis. Então, vamos lá. A criança estuda numa escola do município. A escola do município que vai fazer o histórico, vai fazer a declaração de conclusão, vai fazer o diploma de conclusão do 9º ano do ensino fundamental, tá? A criança estuda numa escola estadual, terminou o ensino médio. É a escola estadual que vai estar fazendo o diploma de conclusão de curso.
e vai colocar lá as especificações. O aluno terminou o ensino fundamental nesse estabelecimento de ensino, nananã, com tantas horas, vai colocar a carga horária, vai colocar os dias letivos e tudo mais. A carga horária mínima anual de que trata o inciso 1º do caput deverá ser ampliada de forma progressiva no ensino médio. Então, aqui eu vou chamar a sua atenção, porque no ensino médio deve ser ampliada de forma progressiva para 1.400 horas. Então, em vez do ensino médio trabalhar com 800 horas igual ao ensino fundamental, o ensino médio vai fazer uma ampliação progressiva, quer dizer, a cada ano vai aumentando um pouquinho, até chegar às 1.400 horas, devendo os sistemas de ensino oferecer no prazo máximo de 5 anos, pelo menos 1.000 horas anuais da carga horária, a partir do dia 2 de março de 2017. Então, o que vai acontecer? O ensino médio agora, de 800 horas, ele passou para 1.400 horas, e isso você precisa ter na sua mente. Acredito que se o seu concurso é para você dar aula nos anos iniciais, ele não vai cobrar isso aqui. Mas é bom a gente estar sabendo, tá? Porque faz parte da educação básica. Então, o ensino médio de 800 horas passa a ampliar aí a sua carga horária para 1.400 horas, tá bom? E ele vai ter um prazo máximo de 5 anos para estar fazendo isso a partir do dia 2 de março. As escolas que não conseguirem ampliar para 1.400 horas, pelo menos elas terão que oferecer 1.000 horas, tá? Então, elas vão ampliar a carga horária para 1.400 horas, porém, se a escola não conseguir pelo menos 1.000 horas, ela vai ter que estar oferecendo. Os sistemas de ensino disporão sobre a oferta de educação de jovens e adultos de ensino noturno regular, adequada às condições do educando, conforme o inciso 6º do artigo 4º. Então, o que vai acontecer? Os alunos que estarão no ensino médio terão direito ao ensino noturno regular, sem ser o EJA. Eles vão poder fazer o ensino médio 3 anos, 1º, 2º e 3º ano, à noite, regular, sem ter que fazer aquele EJA que é 1 ano e meio, tá? Adequado às condições. Quem é trabalhador faz à noite, mas vai ter todas as matérias. Artigo 25. Será objeto permanente das autoridades responsáveis alcançar a relação adequada entre o número de alunos e professor, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento. Então, o que vai acontecer? As autoridades responsáveis aí terão que ter essa relação do número de alunos, professor, carga horária e condições de cada estabelecimento e materiais também para serem trabalhados com esses alunos. Parágrafo único. Cabe ao respectivo sistema de ensino, à vista das condições disponíveis e das características regionais e locais, estabelecer parâmetros para o atendimento do disposto neste artigo. Então, cada estabelecimento de ensino, o que é isso? As escolas municipais vão ter que ver as suas condições, as suas características regionais e locais. Então, por exemplo, às vezes tem uma escola municipal que ela fica numa área de risco. Então, de repente, ali não seria um local ideal para ter uma educação de jovens e adultos à noite, de 6 às 10 da noite. Então, de repente, essa escola vai funcionar só até 5 horas da tarde e quem for dessa comunidade que quiser estudar a educação de jovens e adultos, vai ser direcionado para uma outra escola, que tem menos perigo. Aí a escola tem que ver, a escola não, o sistema de ensino tem que ver as suas características, tá? Artigo 26, muito comum e tem caído muito em concurso público. E eu vou te mostrar onde está a pegadinha. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Então, você precisa ter um cuidado, porque aqui está falando da base nacional comum curricular, porque aqui está falando que os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter uma base nacional comum. E por que isso? Porque às vezes a criança ela estuda lá no Maranhão, no 1º bimestre, matemática. Lá ela está aprendendo razão e proporção. Aí ela vem aqui para o Rio de Janeiro, se mudou nesse 1º bimestre também e veio para o Rio de Janeiro. Chegando aqui, ela tem que também estar aprendendo no 1º bimestre, no 6º ano, razão e proporção, tá? Justamente para que todo mundo tenha
aquele conhecimento comum daquela série. Claro que a parte diversificada vai ficar a cargo de cada localidade. Então, alguns lugares escolhem como língua estrangeira, a segunda língua, né, optativa, como o espanhol, como o francês, mas a primeira língua obrigatória estrangeira é o inglês. A partir do 6º ano, língua inglesa obrigatória. E aí, como segunda língua optativa, na parte diversificada, eles dão preferência para o espanhol. Porém, tem algumas localidades, devido às suas questões culturais, colocam o francês, colocam o italiano, tá? Colocam xadrez, colocam dança e assim por diante. Os currículos a que se refere o capítulo devem abranger obrigatoriamente o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social, política e especialmente do Brasil. Então, as escolas devem trabalhar a realidade social, a realidade daquele contexto ali. Porque às vezes a gente fica muito focado nos livros e esquece de trabalhar o que está acontecendo naquele momento. Então, assim, por exemplo, essa situação do coronavírus. Os livros ainda não foram atualizados. Então, tem livros que ainda não estão falando do Covid. Porém, o professor, numa aula de ciências, quando ele estiver trabalhando em higiene, ele pode falar sobre a importância de lavar as mãos para não pegar o coronavírus, a importância de usar máscara para não pegar o coronavírus, tá? Então, vai estar falando da realidade social, que é o que está nesse momento aí. O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica. E aqui eu vou chamar a sua atenção, porque isso aqui caiu numa questão da FGV, tá? Perguntando assim: o ensino da arte é obrigatório na educação infantil? Sim. Por quê? Porque se ele é obrigatório na educação básica, e a educação básica nós temos o quê, pessoal? 3 etapas, que é educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, a arte faz parte da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Então, se caiu alguma questão de concurso, o ensino da arte é obrigatório na educação infantil? Sim. Fernanda, mas eu trabalho numa escola pública, eu trabalho numa escola particular que não tem. Tá errado. Tem que ter, porque tá na LDB. Tá? A educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa. Facultativa é o seguinte: o aluno, ele não é obrigado a fazer, tá? Então, já diz, facultativo. Que cumpra a jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas. Então, a pessoa que trabalha, que tem uma jornada igual ou superior a 6 horas, não precisa fazer. Maior de 30 anos, também não precisa fazer. Quem estiver prestando serviço militar inicial, ou seja, aquele aluno que acabou de se alistar, ele não precisa fazer a educação física. Em situação similar, que estiver obrigado à prática da educação física. Por quê? Porque quando o aluno ele vai se alistar no serviço militar, ele acaba fazendo muitas atividades físicas e aí não precisa fazer educação física, tá? Amparado pelo Decreto-Lei 1044, de 21 de outubro de 1969, e aqui depois teve uma outra alteração também, de 2003, que são aquelas crianças que têm alguma patologia que não pode fazer educação física. Então, às vezes a pessoa tem um problema de coração, ou algum aluno com deficiência, que a deficiência dele não deixa ele fazer educação física, ou ele até pode fazer, mas se a aula de educação física são 2 tempos, ele só pode fazer 1 tempo, 20 minutos, tá? E vedado também aquelas pessoas que têm algum problema de coração que realmente não possa, então ela não pode fazer, e que tenha prole. Prole aqui, pessoal, é filho, tá? A pessoa que tem filho não precisa fazer educação física. O ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígenas, africanas e europeias. Então aqui, muito cuidado, tá? Porque tem caído bastante em concurso público, principalmente esses casos de racismo, de preconceito que tem acontecido no nosso Brasil. Então, o que vai acontecer aqui? Você, enquanto professor, deve trabalhar dentro da sua sala de aula as diferentes culturas e etnias que formam o povo brasileiro. Então, nós temos aí as matrizes indígenas, africanas e europeias, tá?
No currículo do ensino fundamental, a partir do 6º ano, será ofertado a língua inglesa. Cuidado, porque essa alteração aqui eu costumo dizer que é nova, tá? Então é língua inglesa, não é mais língua estrangeira, é língua inglesa. As artes, dança, a música e o teatro são linguagens que constituirão o componente curricular de que trata o artigo 2º deste artigo. Então, o que vai acontecer? Artes visuais, dança, música e teatro fazem parte também do componente curricular. E você pode trabalhar isso como? Em língua portuguesa, em matemática, em ciências, história, geografia, porque faz parte do currículo escolar. A integralização curricular poderá incluir, a critério dos sistemas de ensino, projetos e pesquisas envolvendo os temas transversais de que trata o CAPTCHO. O que vai acontecer, pessoal? Temas transversais são temas que tem na nossa sociedade e que devem ser trabalhados no currículo. Tá? Aqui está falando que poderá, mas o ideal é que sejam trabalhados no currículo. Então vamos lá, saúde. Saúde é um tema transversal que você pode trabalhar em português, matemática, história, geografia, ciências. Alimentação, você pode trabalhar em português, matemática, história, geografia, ciências. São temas que você deve trabalhar. Aqui até fala poderá, mas o ideal é que sejam trabalhados dentro de sala de aula. Sustentabilidade, meio ambiente, né? É um tema transversal. A exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por no mínimo 2 horas mensais. E aqui eu vou chamar a sua atenção, porque aqui não fala curricular obrigatória, fala curricular complementar. Então, o filme, a produção do filme nacional vai ser complementar, vai ser para complementar aquela sua aula, aquela sua fala na sala de aula. Então, ele vai estar sempre integrado à proposta pedagógica da escola, tá? E a sua obrigação e a sua exibição, que é obrigatória. Então, você vai ver aí um filme nacional para complementar a sua aula, porém a sua exibição é obrigatória por no mínimo 2 horas mensais, não são semanais. Então você vai ali naquele mês, escolher um dia do mês, levar as crianças para a sala de vídeo e colocar 2 horinhas lá, um vídeo para elas sobre um filme nacional para complementar alguma aula que você deu. Eu vou dar uma aula sobre os seres vivos. E aí eu vou pegar um filme nacional que remete ali à natureza, que fala sobre os seres vivos, e vou pegar esse filme e vou estar passando para os meus alunos, tá? Conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança, o adolescente e a mulher serão incluídos como temas transversais nos currículos de que trata o caput deste artigo, observadas as diretrizes da legislação correspondente e a produção e distribuição de material didático adequado a cada nível de ensino. Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Direitos humanos, falando da violência contra criança, adolescente e mulher, é um tema transversal. 2021, artigo novinho, tá? Então, cuidado com isso aqui. Os temas transversais são temas que estão relacionados aí à nossa sociedade. Eu costumo dizer que são temas contemporâneos, vão surgindo a cada momento, vai surgindo um tema novo e vai ser incluído no currículo. A educação alimentar e nutricional será incluída entre os temas transversais. Então, a alimentação, educação alimentar e nutricional é um tema transversal hoje, que você pode trabalhar em português, matemática. Como é que eu vou trabalhar isso em português, Fernanda? Trabalhe o nome dos alimentos. Letra inicial, letra final, separação de sílabas. Escrevam aí para mim 3 alimentos paroxítonas, proparoxítonas, de sílaba, monossílaba e assim por diante. Em matemática, quantos alimentos eu preciso, quantas frutas eu preciso comer para que eu tenha um dia saudável, para que eu tenha vitamina C, quantas laranjas. E a vitamina C só tem na laranja? Tem em outras frutas. Aí você entra em ciências. Em geografia, da onde vem a laranja? Que cidade, que estado, e assim por diante. A inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na Base Nacional Comum Curricular dependerá de aprovação do Conselho Nacional de Educação e de homologação pelo ministro
de Estado da Educação. Então, o que vai acontecer? Queremos incluir na BNCC um componente curricular novo. Pode incluir? Não. Vai ser aprovado pelo Conselho Nacional de Educação, vai ter uma homologação e o ministro de Estado vai estar aprovando se vai incluir ou não na base esse novo componente. Artigo 26A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Então, cuidado com isso aqui, eu vou chamar a sua atenção, porque o estudo da cultura afro-brasileira e indígena, ele vai estar acontecendo no ensino fundamental e médio, públicos e privados. Aqui está falando de educação infantil? Não. Acredito que futuramente esse artigo deva ser mudado, deva ser incluído ali a educação básica ou na educação escolar, tá? Porém, esse artigo aqui ele vai falar do ensino fundamental e médio, públicos e privados. Então, a escola particular também deve incluir aí o estudo da cultura afro-brasileira e indígena, porque os nossos alunos, eles precisam compreender que o nosso Brasil, ele foi formado aí pelos índios, pelos negros, muitos negros e índios foram escravizados, tirados do seu local de origem. Então, a gente precisa estar trabalhando com isso com os nossos alunos e desmistificando muitas coisas que tem acontecido aí no nosso Brasil em relação ao preconceito. O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África, dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas do Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições na área social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. Então, aqui, nós, enquanto professores, precisamos trabalhar a questão da África e a questão dos indígenas, porque hoje muitos índios indígenas estão sofrendo com a questão do desmatamento, com a questão da escravidão. Negros estão sofrendo também, foram tirados de sua origem. Então, a gente precisa trabalhar essa formação nacional. E essa formação nacional do nosso país se deu por meio da cultura afro e cultura indígena. Por exemplo, a feijoada que nós comemos, ela veio da cultura da África. Por quê? Porque os negros, quando eles estavam lá na senzala, eles iam cozinhar o feijão. E aí, orelha, pé de porco, barriga, que era o que sobrava lá da casa grande, eles colocavam aquilo no feijão, para poder dar um gosto no feijão, o feijão ficar mais forte, eles comerem aquela refeição e eles conseguirem ali trabalhar durante o dia. E daí que surgiu a feijoada. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas da educação artística e de literatura e história brasileira. Gente, aqui você precisa ter esse cuidado, porque os conteúdos que vão estar trabalhando aí sobre a África, os povos indígenas, serão ministrados em todo o currículo escolar. Então, por exemplo, o professor de língua portuguesa, ele pode abordar o conteúdo dos povos indígenas e da cultura afro. De que forma? Por meio de reportagem, de jornais, revistas. Professor de matemática também pode fazer um levantamento de quantos povos indígenas ainda existem no nosso Brasil, quantos quilombos, quantas pessoas moram lá. E assim vai estar fazendo problematizando a matemática, fazendo gráficos, problemas de adição e subtração, história principalmente, geografia, vai estar analisando aqui o mapa do Rio de Janeiro e saber se aqui existe algum quilombo, ou de outro lugar do Brasil que existe algum quilombo, e assim por diante, tá? Então, em todo o currículo escolar. Artigo 27. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão ainda as seguintes diretrizes. 1. A difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática. Consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento. Então, aqui o que vai acontecer? Nós devemos levar em consideração, a escolaridade de cada aluno
de acordo com o estabelecimento de ensino. Orientação para o trabalho, promoção do desporto educacional, ao apoio às práticas desportivas não formais. Então, assim, essas práticas desportivas não formais são as atividades são as atividades físicas, né? Judô, balé, são atividades aí que acontecem às vezes não formais dentro da escola, mas que a gente deve promover isso, tá? E essa é a primeira aqui, pessoal, que fala a difusão de valores fundamentais ao interesse social. Então, a gente vai estar trabalhando aí com os valores. Esses valores vão ser difundidos ali, né, dentro do currículo. A gente vai estar trabalhando com os deveres, respeito, democracia, tudo dentro do currículo da escola. Isso é muito importante. Artigo 28. Na oferta da educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural. Então, o currículo e as metodologias da zona rural vai ser adaptado àqueles alunos ali, tá? Organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário escolar às fases agrícolas, às condições climáticas. O que vai acontecer? Na fase que tem a colheita do milho, muitas crianças vão ajudar os pais na colheita. E aí essas crianças não vão à escola. Então, por isso que na área rural, o calendário escolar é um pouco diferente. Porém, pessoal, as 800 horas são o quê? São mantidas, tá? Então, cuidado com isso. Vou fazer aqui direitinho, ó, 800 horas. As 800 horas são mantidas, tá? Então, o calendário vai sofrer aí algumas adequações, tá? As questões climáticas também, porque dependendo da área rural tem muita chuva, tem muita seca. Então, esse calendário da escola vai ser adequado, porém, essa carga horária vai ser mantida. A adequação à natureza do trabalho rural, no trabalho na zona rural. Parágrafo único. O fechamento das escolas do campo, indígenas e quilombolas será procedido de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino, que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria de Educação e a análise do diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar. Então, o que acontece? Algumas escolas do campo, indígenas e quilombolas, estavam sendo fechadas do nada. Só que hoje, para elas serem fechadas, elas vão precisar aí ter uma justificativa e vão ter que ter uma análise e um diagnóstico dessa Secretaria de Educação. Porque alguns lugares estavam fechando as escolas quilombolas, indígenas e do campo, e as crianças estavam indo frequentar as escolas na cidade. Só que com isso, essa cultura, essas origens estavam sendo apagadas. Seção 2 da Educação Infantil. Artigo 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem por finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Mais uma vez, vocês vão observar que a criança na escola ela vai desenvolver os aspectos, né? Físico, psicológico, intelectual e social. Complementando o quê? A ação da família e da comunidade. A família precisa matricular essa criança na escola e ajudar nesse desenvolvimento. E a comunidade são os alunos, é a escola, todo mundo que convive com essa criança. A educação infantil será oferecida em creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade. Então, de 0 a 3 anos é creche. Por que aqui está falando entidades equivalentes? Porque às vezes algumas creches comunitárias ou outras instituições dão outras nomenclaturas, tá? Berçário 1, berçário 2, mas é creche. Maternal 1, maternal 2, mas é creche, tá bom? Porque o que vai demandar aqui, pessoal, é a idade. Crianças de até 3 anos de idade. Então, de 0 a 3 anos, creche. Pré-escolas para crianças de 4 a 5 anos de idade. Então, pré-escola, crianças de 4 a 5 anos de idade. E aqui, com 4 anos, eu vou chamar a sua atenção, porque aqui a criança precisa estar matriculada na escola a partir dos 4 anos de idade, que é a nossa educação básica, tá? Educação básica, que é o quê? Obrigatória a partir dos 4 anos de idade. A creche é obrigatória? Não, né? A creche, ela é
facultativa. O pai coloca na escola se ele quiser. Agora, com 4 anos, é obrigatório. Artigo 31, cai muito em concurso público. Vou pedir para você ficar ligado aqui agora. Pega papel e caneta, anote isso aqui que eu vou falar para você. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. A avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Pessoal, Fernanda, mas a criança vai para o primeiro ano do ensino fundamental. Não tem que ter prova. Ele vai ser avaliado de que forma? Por meio de registro, acompanhamento, portfólio, relatório, observação, mas ele vai para o ensino fundamental. A avaliação na educação infantil, ela não tem um objetivo de promoção. Fernanda, mas eu trabalho lá na minha escola e lá as crianças fazem teste toda semana na educação infantil, porque elas precisam ir para o ensino fundamental, se não tirar nota boa no teste ou na prova, não vai. Esquece a tua escola. Aqui nós estamos falando da escola legal, a escola da lei para você passar no concurso e se livrar dessa escola particular, tá? E a escola particular, que trabalha com essa questão de prova, está errada na educação infantil. Está erradíssima. Então, aqui nós temos a lei. Hoje, muitas escolas de educação infantil já não fazem mais prova, fazem o famoso portfólio, que aí o pai vê ali o desenvolvimento da criança e essa criança vai para o ensino fundamental, que é o primeiro ano. Carga horária mínima anual de 800 horas, igualzinho lá do ensino fundamental, né? O ensino médio, lembrando que foi para 1.400 horas. Se não conseguir essas 1.400 horas, precisa pelo menos oferecer 1.000 horas, tá? E no mínimo o quê, pessoal? 200 dias letivos de trabalho educacional. Tranquilo. Atendimento à criança de no mínimo 4 horas diária para o turno parcial e de 7 horas para a jornada integral. Fernanda, na escola particular onde eu trabalho são 10 horas. Legal, tá? Mas aqui na lei está falando que o parcial são 4 horas diárias e o integral 7 horas, tá? Então, cuidado com isso, esquece a tua escola particular. Não pode funcionar 10 horas? Pode funcionar 10 horas. Porém, a lei, ela recomenda 7 horas para a jornada integral. Por quê? Quando a criança já fica 8, 9, 10 horas na escola, ela acaba perdendo o vínculo com a família, a identidade dela com aquela família. Então, por isso que a lei coloca aqui 7 horas. Controle de frequência pela instituição da educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60% do total de horas. Então, no ensino fundamental, nós exigimos quanto, pessoal? Ensino fundamental e médio, né? 75%. Aqui vai ser só o quê? 60%. Fernanda, por que lá no ensino fundamental e médio é 75% e aqui é 60%? Porque a educação infantil tem as suas peculiaridades. As crianças ficam doentes com mais facilidade. É um resfriado, é uma catapora, é uma rubéola, é um sarampo. E aí, a criança acaba faltando mais, tá? Então, por isso que tem 60% na educação infantil e no ensino fundamental e médio é 75%. Expedição de documento que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Essa expedição de documento, pessoal, não é um histórico propriamente dito. É um relatório, é um portfólio que a escola vai estar ali elaborando para estar enviando para os pais para mostrar ali o desenvolvimento de aprendizagem da criança. Ensino fundamental, artigo 32, o ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 anos de idade. Terá por objetivo a formação básica do cidadão mediante 1. Desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como os meios básicos o pleno domínio da leitura e da escrita e do cálculo, a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. O fortalecimento de vínculo de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Então, o aluno do ensino fundamental
dos 6 aos 14 anos, que é a etapa mais longa da educação básica, ele precisa desenvolver essas capacidades de aprendizagem, vínculo com a família, solidariedade humana, tolerância recíproca com o colega. É facultativo os sistemas de ensino desdobraram o ensino fundamental em ciclos. Então, é facultativo. É facultativo. O ensino fundamental ele pode acontecer em ciclos se a escola quiser, tá? Recapitulando aí a questão dos ciclos, pessoal. Primeiro ciclo, primeiro, segundo e terceiro ano. Segundo ciclo, quarto, quinto e sexto. Terceiro ciclo, sétimo, oitavo e nono. Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no ensino fundamental o regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-aprendizagem, observadas as normas dos respectivos sistemas de ensino. Então, o ensino fundamental também pode atuar com a progressão. Essa progressão aí geralmente acontece com aqueles alunos que estão em defasagem de série. E aí você pega um aluno que está com 12 anos no terceiro ano, aí você junta ali aqueles alunos e faz uma progressão com eles, né? Porém, não deve ter prejuízo no processo de avaliação de ensino-aprendizagem. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa. Então, cuidado, que algumas bancas gostam de colocar assim, somente em língua portuguesa. E não, será ministrado em língua portuguesa. Assegurado às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Então, as comunidades indígenas poderão utilizar a sua língua materna, tá? E os seus processos próprios de aprendizagem. O que é isso? Digamos que lá as crianças aprendem a contar jogando a peteca para o alto. Vai utilizar o seu método próprio de aprendizagem, que é daquele contexto. As crianças lá aprendem escrevendo em vez de escrever no caderno, elas gostam de escrever mais na areia com graveto. Vai utilizar o seu método próprio, tá? Porém, vai ser ministrado em língua portuguesa, mas as comunidades também vão poder utilizar as suas línguas maternas. O ensino fundamental será presencial. Aí aqui também eu vou chamar a sua atenção, porque a gente teve esse problema aí de Covid, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. Então, o ensino à distância poderá estar acontecendo no ensino fundamental de forma a complementação. Por exemplo, a escola tem uma plataforma, a professora deu uma aula. Gente, eu coloquei lá na plataforma um vídeo para vocês assistirem. Isso é uma forma complementar. Ou em situação emergencial, como aconteceu com o Covid. As crianças ficaram em casa, não tinham como ir para a escola, foi uma situação emergencial, mas normalizou, todo mundo voltou ao presencial. O currículo do ensino fundamental incluirá obrigatoriamente conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e distribuição de material didático adequado. Então, o ensino fundamental vai incluir obrigatoriamente conteúdo que trata aí dos direitos da criança e do adolescente. Toda criança tem direito de brincar, de estudar. A criança tem que trabalhar? Não. O adolescente, salvo nos casos de jovem aprendiz. Tá? Então, isso deve ser trabalhado dentro da escola e vai ser um conteúdo aí obrigatório no ensino fundamental. E deve ter um material didático falando disso para as crianças. E esse material didático deve ser adequado à linguagem dessas crianças. O estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como tema transversal nos currículos do ensino fundamental. E aí aqui eu vou chamar a sua atenção se você sabe quais são os símbolos nacionais. E aí os símbolos nacionais são o hino, o selo, a bandeira e o brasão. Então anotem isso aí, porque eles podem colocar, segundo o parágrafo 6º da LDB, a escola deve trabalhar os símbolos nacionais. Quais são os símbolos? Aí tu não vai saber. Então, os símbolos são hino, bandeira, selo e brasão, tá? Artigo 33. Vou chamar a sua atenção aqui, preste muita atenção que isso já caiu em prova de concurso e teve gente que errou.
O ensino religioso de matrícula facultativa é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Aqui está falando de escola particular? Escola privada? Não, escolas públicas de ensino fundamental. Está falando de ensino médio? Também não. Então, cuidado com isso aí. Pegadinha, hein? Assegurado o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil, vedadas quaisquer forma de proselitismo. Então, o que vai acontecer aqui? O ensino religioso ele é de matrícula facultativa. O aluno faz se ele quiser. A escola, ela oferece o ensino religioso. Porém, o aluno faz se ele quiser. Tá bom? E aí, como é que isso vai estar acontecendo? No ato da matrícula, o secretário pergunta: seu filho vai fazer ensino religioso? Ah, vai sim. Ah, não vai não. E como é que isso vai acontecer na prática? Aí o coordenador vai ter que articular. Na hora do ensino religioso, quem não for fazer o ensino religioso vai para outra sala ter aula de uma outra coisa. Entenderam? Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para as definições dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para habilidades e admissão de professores. Então, cada sistema de ensino vai dizer quem ele vai contratar para dar aula de ensino religioso. Vai depender muito de cada prefeitura, do estado, cada um vai definir. Alguns só pedem pedagogia, outros só pedem um curso de ensino religioso e assim por diante. Os sistemas de ensino ouvirão entidades civis constituídas pelas diferentes denominações religiosas para definir os conteúdos do ensino religioso. Então, o que deveria acontecer, né? Ou o que deve acontecer? As pessoas que fazem parte de diferentes religiões devem ser ouvidas para dizerem o que devem constar no ensino religioso. 34. A jornada escolar do ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. Então, o mínimo é 4 horas de trabalho, tá? Ah, tem escola que tem 4 horas e meia, 5 horas, beleza. Ah, tem escola que só tem 3 horas. Não pode. Tem que ser no mínimo 4 horas. Por isso que algumas escolas colocam assim, 4 horas e meia. De 7h30 a meio-dia. Porque aí tem o horário do almoço, tem o horário do lanche, tá? São ressalvados casos de ensino noturno e das formas alternativas de organizações autorizadas nesta lei. Então, o que acontece? O ensino noturno nem sempre consegue ter 4 horas. Geralmente é de 7 às 10, de 7 às 9, tá? O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral. O que significa isso, pessoal? Progressivamente. Quer dizer que algumas escolas vão se tornando integral até que um dia todas as escolas fiquem integral, tá? Então, progressivamente, as escolas vão ter aí o tempo integral. Hoje, aqui no Rio de Janeiro, nós temos já bastante escolas em tempo integral. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!